uma sensação de vida mesmo indo em frente, né? Mas Sim. durante a pandemia tu tentou fazer, eu lembro assim das nossas conversas e tu tentou, né? Tu fez lives, gravou Verônica durante a pandemia ou foi antes, né? Gravei Verônica, segunda Gravou a segunda temporada, temporada durante a durante a pandemia. pandemia. Eu lembro E que teve foi uma uma experiência época que a gente fez várias louca. lives. Tu voltou a estudar, né? Então, assim, parada na pandemia, tu não ficou também, né? A louca, né? Olha, amiga, eu vou te falar que eu vou te falar que eu me dei conta que desde 2018 eu não parei, acho que não para não parar para pensar muito, entendeu? Acho que parou para pensar, dá até tilt, então eu fui botando uma coisa atrás da outra. Então, assim, eu voltei a estudar, eu voltei a fazer uma pós. Eu gravei Verônica durante a pandemia, que foi um super desafio, porque foi muito estranho estar naquele set com tanta gente que eu gosto e que eu compartilhei aquela primeira temporada, mas todo mundo de máscara, eu sem saber muito a expressão das pessoas. É um super desafio, assim, ter feito Verônica na segunda temporada, na pandemia. E aí, imediatamente, já emendei no teatro. Aí eu lembro que o Tintim pegou o Covid. Olha que louco, durante os ensaios eu não peguei daquela vez lá. O que faz esse vírus ser muito louco mesmo, a gente não sabe quando é que vai Muito. pegar ou não. E, e é isso, ó, já esqueci, porque eu tô sequelada. Não, eu tava falando disso, que tu fez muita coisa. Apesar de a gente achar que a gente ficou parado esses 2 anos, inclusive a Fabi deu todo o texto de tudo que a gente fez em Universo, a gente se forçou a encontrar maneiras de continuar vivendo, porque Encontrar foi isso. imposto, né? E reencontros, né? Tu falou muito bem assim, da gente ter se reencontrado muito, né? Agora na pandemia. Gente, tem uma luz aqui muito estranha. Reencontrado muito na pandemia e nosso reencontro, né, amiga, é muito emocionante também. A gente vem lá de Porto Alegre, as duas, né? Quando que a gente ia pensar que a gente ia estar aqui, né, compartilhando esse momento? O reencontro com a parte profissional também depois da maternidade, né? Eu acho que vocês terem trazido esse assunto aqui é muito legal também, porque vários momentos da vida a gente acha que não vai rolar mais, né? Por exemplo, a maternidade é uma coisa que nos atravessa de tal forma que por algum momento eu cheguei a pensar, será que eu vou conseguir retomar minha carreira? Me veio isso, assim. Só que para mim a minha carreira ela retomou muito mais forte do que antes. Parece que deu um gás, assim. A A gente maternidade me deu um muda as gás. prioridades, né, Tainá? Eu Ai, lembro a gente muito vira quando uma eu estava leoa. grávida da gente ter essa conversa, que tu falou que acho que o Tintin e a Bia tem 2 ou 3 anos de diferença, né? Minha filha tem 4, o Tintin fez 6, né? Sim, Titi V6. É, então, eles têm 2 anos de diferença. E eu lembro de quando eu estava grávida, o Tintin estava com 2, e tu estava falando, olha, é uma loucura, mas a gente volta e volta melhor. Mas foi um É, processo de muita reflexão para ti, de fazer escolhas de papéis diferentes, de se sim. pensar diferente para o que vale a pena sair de casa, deixar o meu filho, ou o que, que eu quero deixar do meu trabalho. E também não só isso, né? E quem eu sou para além da maternidade, né? Que eu acho que é uma coisa Claro. que a gente pensa muito também. É legal, a gente ama os nossos filhos, mas tem Sim, toda uma outra vida que a gente também tem, né? total. Antes da maternidade, eu encarava minha profissão indo muito no fluxo das coisas. As coisas iam acontecendo, eu não parava muito para refletir, assim. Eu tinha um contrato longo e me ofereciam os papéis, eu ia lá e fazia os papéis da melhor forma que eu pensava. Mas foi depois do Tintim que eu entendi o quanto era importante para mim ser atriz, muito além de simplesmente executar um trabalho que eu gostava e que eu queria falar sobre temas pertinentes com a minha arte ou com a minha profissão. E aí foi aí que eu decidi sair do conforto de um contrato longo, eu que decidi sair, e partir para desbravar novos horizontes onde eu pudesse fazer mais escolhas, porque foi o que você falou, assim, quando a gente tem filho, o nosso tempo fora de casa precisa valer muito a pena. Precisa ter muita qualidade esse tempo que a gente não tá com os nossos filhos, que é muito importante. Então, assim, eu não queria estar à toa mais. Eu queria que tudo que eu fizesse a partir dali fosse muito relevante para mim e para as outras pessoas, né, se possível. E aí foi aí que eu saí, e aí surgiu a oportunidade de Verônica e todas essas oportunidades que tem rolado agora, que eu acho que para mim é muito estranho, mas eu me sinto quase como. Eu já tenho 15 anos de carreira, coisa aconteceu nesse tempo, mas eu me sinto assim, quase que começando um novo ciclo profissional, muito mais importante agora do que antes. Que legal. É bom, né? Isso é tipo um reencontro contigo mesmo, mas renovado, né? Assim, sempre Sim, um novo desafio. Eu acho que isso é muito importante. E aí,
falar, voltando para os reencontros, tu ficou longe de muitas pessoas, né? Tu foi uma das pessoas que foi, que a gente falou, Alecrim Dourado, a gente se isolou super, a gente tinha ali 5 pessoas que a gente encontrava. Sim. Como foi? Assim, eu lembro que tua mãe e teu pai vieram de carro de Porto Alegre para conhecer o Benjamin, e também acho que te É, encontraram. Como é que foi, assim, ficar longe das pessoas? Porque tu também mudou para São Paulo, muito porque tuas irmãs estavam aqui, né? total. Era uma sensação de vou ficar perto da minha família, e aí, no fim, não ficou, né? Ficou cada uma na sua Nossa. casa. Eu passei um puerpério muito solitário, né, lá no Rio, longe da minha família, os primeiros 3 anos do Tintim lá. Quando a Titi engravidou e eu saí desse contrato longo lá, né, que me ligava muito ao Rio de Janeiro, eu tive a certeza absoluta de que eu queria voltar para São Paulo. Principalmente, nossa, meu sobrinho ia nascer e tal. E aí eu vim em 2020 e um mês depois fechou tudo. E foi muito frustrante para mim, claro, né? E não ter participado daqueles primeiros meses, né, do Benjamin. E ao mesmo tempo também a gente acaba, sei lá, e aí também quando voltou, também, não sei se você teve essa impressão, mas quando voltou agora, né, sei lá, um ano atrás, que a gente começou a retomar tudo, retomou com tanta velocidade e intensidade o trabalho, que também a gente segue sem conseguir se encontrar muito. Eu acho que tá todo mundo assim, quem pode, quem tá trabalhando, né? Graças a Sim. Deus está trabalhando, também meio quase que tá correndo um pouco atrás do prejuízo de ter ficado parado. Então é um período muito, muito peculiar e delicado. Por isso que eu insisto o quanto a gente tem que ter cuidado e empatia com o outro, assim, porque a gente ficou muito tempo parado, mas com a cabeça fervilhando, né? No Sim. medo de morrer, que é uma coisa muito radical. E aí agora a gente volta com uma sensação de que a gente tem que retomar a produtividade para compensar o tempo perdido. E Então, eu aí, acho que os reencontros nesse momento, eles têm que ser nutridos de muito acolhimento psicológico e mental das pessoas, sabe? sim,